Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente básico, que são os níveis de organização. Eu acho interessante todo mundo assistir essa aula, porque dessa forma é possível a gente conseguir contextualizar todos os conceitos da biologia, entender onde eles se encaixam, de que forma eles estão relacionados. Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, como a gente falou anteriormente, a aula sobre níveis de organização é uma aula bastante básica, mas ela é muito interessante porque a gente aprende os conceitos da biologia todos separados e às vezes fica difícil de relacionar, entender qual é a relação que um tem com o outro e contextualizar isso no todo. É isso que a gente vai fazer agora. Para começar a estudar níveis de organização, a gente vai lá na parte mais básica e elementar, que é o átomo. E o átomo, os átomos, eles conseguem se organizar e formarem as moléculas. As moléculas, elas são basicamente de dois tipos, as orgânicas e as inorgânicas. As moléculas inorgânicas estão presentes em todos os elementos da natureza, sejam eles vivos ou inanimados. Já as moléculas orgânicas, que são caracterizadas pela presença do carbono na sua constituição, elas formam todos os seres vivos. Essas moléculas, para formarem ali os seres vivos, elas se organizam nas unidades básicas formadoras de todo ser vivo, que são as células. E você deve se lembrar que as células são compostas de organelas. As organelas, são estruturas que desempenham funções específicas dentro de uma célula. A célula é definida, então, como a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. A teoria celular diz que todo ser vivo é constituído de células. Essas células, elas fazem parte da estrutura, ou elas são responsáveis pela estrutura de todos os seres vivos. E ela também é responsável pelo funcionamento. A gente diz que as células funcionam fazendo o que a gente chama de metabolismo. E o que é metabolismo? É o conjunto de reações químicas que acontece no citoplasma da célula com a participação de algumas organelas. A gente pode classificar os seres vivos, já que eles são formados por células, com relação ao tipo e ao número de células. Existem seres vivos que são procariontes. Esses caras são constituídos por uma célula chamada procariótica. É a célula que não tem carioteca. A carioteca, ou membrana nuclear, é aquela membrana que envolve o núcleo e armazena ali o material genético. Nós temos poucos representantes procariontes, como, por exemplo, as bactérias e as cianobactérias. Já a célula eucariótica, ela forma indivíduos eucariontes. A palavra eu, o prefixo eu, significa verdadeiro. Então, esses caras aqui, eles têm uma carioteca verdadeira. Ela é presente e ela envolve o material genético, delimitando o núcleo dessas células. A gente ainda pode classificar com relação ao número. Então, existem indivíduos que são formados por uma única célula, que são os unicelulares, e existem indivíduos que são formados por muitas células, que são os pluri- ou multicelulares. Muito bem, nos indivíduos que são pluricelulares ou multicelulares, essas células elas podem se organizar em tecidos. E tecidos nada mais são do que conjuntos de células que têm a mesma característica, a mesma função. Então a gente diz que são células iguais. Esses tecidos, nos seres vivos que têm o chamado tecido verdadeiro, eles se organizam em órgãos. E os órgãos são conjuntos de tecidos, muitas vezes diversos tipos de tecidos, que têm funções específicas dentro de cada organismo. E esses órgãos, eles vão compor os sistemas. Os sistemas são conjuntos de órgãos que, obviamente, não têm a mesma função, mas têm a mesma finalidade, têm o mesmo objetivo. Se a gente pegar, por exemplo, o sistema digestório, são vários os órgãos que fazem parte do sistema digestório e cada um com a sua função tem, no geral, a função de digerir o alimento, de absorver os nutrientes e de eliminar o resto. Então, a finalidade é a mesma nos órgãos que compõem um sistema. E os sistemas, eles se organizam e formam um
organismo. Agora, é muito interessante e é importante a gente lembrar que esses sistemas que formam os organismos, eles sempre trabalham de forma integrada. E o que significa isso? Significa que um sistema ajuda ou depende do outro. Vamos pensar numa situação muito simples, quando a gente está fazendo uma atividade física. Na realidade, isso acontece o tempo todo, tá? Eu gosto de dar o exemplo da atividade física porque fica muito fácil a gente perceber as alterações que acontecem no nosso organismo. Então, o que a gente começa a perceber? A gente começa a cansar, os nossos músculos começam a cansar, a gente tem um aumento na frequência cardíaca, um aumento na frequência respiratória, a gente tem a liberação de suor. Então, são todas situações que ficam muito mais evidentes numa situação um pouco mais extrema, como atividade física. Então, o que está acontecendo ali? Os nossos músculos estão cansados, estão precisando de mais nutriente, de mais oxigênio. É por isso que o nosso coração começa a bombear muito mais sangue para que ele chegue lá nos músculos e consiga levar essas moléculas de oxigênio. Então, nós temos o sistema muscular, sistema digestório e sistema respiratório trabalhando juntos para essa mesma situação. Fora outras características que eu nem citei aqui, mas que também fazem parte do processo para que simplesmente o exercício físico funcione, ou para que qualquer parte do nosso metabolismo funcione. Muito bem, agora a gente entendeu como que é basicamente a composição e o funcionamento de um organismo, como que ele é formado e qual a relação dele com as suas células. Agora, a gente também precisa entender como que esse organismo está disposto no ambiente onde ele vive e quais relações ele estabelece. Toda vez que a gente tem indivíduos, organismos de uma mesma espécie juntos numa determinada área, a gente chama isso de população. Acontece que as populações elas não vivem sozinhas. Não é comum a gente ter populações que vivem totalmente isoladas. Elas sempre vão estar interagindo com outras populações, mesmo que seja de micro-organismos, não é? Então, quando a gente tem união de várias populações ou de indivíduos de espécies diferentes em uma determinada área, a gente tem uma comunidade que também pode ser chamada de biocenose. Acontece que os seres vivos, eles são totalmente dependentes dos fatores ambientais, da luz, da água, do ar, do solo. Esses fatores do ambiente que são inanimados, a gente dá o nome de fatores, abióticos. Então, quando a gente junta os fatores bióticos, que são os seres vivos, que é a comunidade, junto com os elementos do ambiente, que são os fatores abióticos, a gente forma um ecossistema. E vários ecossistemas se reúnem no que a gente chama de biomas. E o que faz ecossistemas semelhantes se reunirem e formarem biomas? Tudo isso está relacionado com o clima, com a região do planeta onde esses biomas estão. Então, nós temos, por exemplo, a floresta amazônica, que ela é uma união de ecossistemas, mas todos eles muito semelhantes, muito adaptados ao clima daquela região. Muito diferente do bioma dos pampas ou campos, por exemplo. Na região sul, o clima é totalmente diferente. E isso faz com que todas as espécies vegetais, consequentemente as espécies animais e todas as outras, também sejam adaptadas àquele clima e sejam muito diferentes do bioma da floresta amazônica. Então, biomas são conjuntos de ecossistemas que têm características semelhantes e difere de um outro bioma que tem características bastante diferentes por conta da diferença do clima. E por fim, a gente diz que a biosfera é o conjunto de todos os biomas da crosta terrestre. Então, lá na superfície da crosta, a gente tem o conjunto de todos os seres vivos que constitui o planeta Terra. Bom, eu acho que dessa forma ficou um pouco mais fácil de você visualizar os conceitos da biologia de forma bastante ampla e entender como eles estão interagindo. A partir de agora, a gente vai começar a falar de assuntos um pouco mais específicos para preparar você para as provas de Olimpíadas e para o Enem que vai chegar por aí. Então é isso, eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!